Sejam muito bem-vindos, librianos, ao canal. Esse mês de abril agora nós vamos ter um eclipse solar, agora no dia 8. E no mês de março, no dia 25, foi eclipse lunar. Esse eclipse lunar mexendo muito com as emoções dos librianos também, né? Ele mostra aqui na primeira carta um momento importante de realização na matéria, mas uma irritação muito grande, né? Como se vocês estivessem mesmo com uma, eu brinco, né? Dentro da panela de pressão, uma raiva ou uma forma de não sabendo lidar muito bem com as emoções, muitas vezes impulsivo. E aí ele mostra um momento de tomada de decisão importante, em olhar para dentro de si, em buscar aconselhamento para você entender o que está acontecendo internamente, né? Tanto a casa do eu, né? Com quem eu moro, com as pessoas que eu moro, como a da minha intimidade. As duas trazem muitas incertezas, muitas dúvidas. Então é a hora que eu falo que é um bom momento para terapia, um bom momento para leitura de tarô, de astrologia, de aconselhamento para poder entender onde que está indo essa autoestima aí, né? Porque muitas vezes a agressividade vem quando eu sinto a minha autoestima abalada de alguma forma. Então ele mostra muita confusão, a cabeça que não para de pensar, se sentindo preso a uma situação e a possibilidade de novos contratos, de novas situações de trabalho, né? Ele traz aqui a espiritualidade lançando uma luz, né? Novas possibilidades de ganho para o libriano, apesar dele estar se consumindo, sofrendo. Eu diria assim, olhe para a saúde, porque muitas vezes isso é só uma birra, querer as coisas só do meu jeito e querer abandonar minhas responsabilidades, e a vida diz assim, muitos conflitos que vão precisar ser solucionados e o que tiver que ser deixado para trás, vai ser deixado para trás. Favorável a pequenas viagens, né, a viagens próximas, a relacionamento com irmãos, mas atenção com a forma de falar, se vocês não estão falando de uma forma muito agressiva, principalmente nas questões do trabalho. E aí ele mostra, é muito importante que vocês aprendam a forma de se expressar, porque ele fala, na intimidade, muito medo, muita incerteza, mas é um momento de renascimento para vocês. Talvez uma aliança nova chegando na vida de muitos librianos. E ele fala aqui, olha, preocupação com a figura materna. Pode ser a mãe ou pode ser eu no meu papel de mãe, mas a preocupação com a mãe, com esse lado maternidade, né? Nos relacionamentos, mostra equilíbrio, mostra, assim, sendo correspondidos nos afetos, e ele traz a possibilidade de uma mudança quando se refere a algo ligado ao estrangeiro. Então ele diz, um momento de... Sabe quando eu fico mais reservado para repensar e entender o que eu estou buscando? E a espiritualidade está dizendo que está tudo pronto, vocês só precisam perceber isso. Mas fechados no dia a dia, ligado ao trabalho, como se ele fala assim, tão rígidos, tão teimosos no dia a dia, no trabalho, que estão perdendo de ver as oportunidades que chegam para vocês. E ele fala, examine cada situação no seu dia a dia. Ele fala de relacionamentos que vão precisar ser deixados para trás e que vocês estão atraindo para vocês tudo que vocês querem. Mas que é muito importante para que essa mudança aconteça, esse reavaliar e esse se expressar de uma forma mais tranquila.
porque ele diz, existe uma necessidade de controle. Não é exatamente uma agressividade, mas pode parecer para o outro como uma forma mais agressiva. Porque isso é em função da ansiedade. Quando eu fico muito ansioso, eu fico falando muito rápido, eu fico me expressando de uma forma muito agitada, né? E aí ele mostra a possibilidade de chegada de novos relacionamentos, muita indecisão financeira, por isso que eu digo que é um bom momento de aconselhamento. Ele fala em muita incerteza, nessa luta interna com algo que eu não quero ver dentro de mim. Eu fico tentando tapar os buracos e a vida diz, é o momento de tirar uma lição de tudo isso. Olhar para as suas emoções mais profundas. Agora é o momento de uma nova filosofia de vida, diante de novos valores. Parcerias importantes chegando para vocês, então é muito importante que vocês enxerguem o que está sendo ofertado, porque a maioria não está satisfeito com o que tem, e por isso gera essa coisa da raiva, essa coisa, é uma irritação permanente. E ele diz, novas oportunidades profissionais e pessoais. Muitos de vocês podem até resolver casar ou buscar um relacionamento estável. E ele fala, uma união importante, mas não fique no quesito ilusão. É o olhar, o trabalho e o que as associações estão fazendo para mim, as parcerias. E aí ele diz, se cobrando muito por algo, muita angústia e muito medo, mas é muito importante aprender a conviver com os fatos e não ficar frustrado. A vida coloca a gente em determinado lugar para que a gente tenha um aprendizado. Então ele diz, atitudes infantis protegidos pela espiritualidade para que vocês enxerguem esse momento de evoluir, de crescer, e não de ficar tendo atitude infantil, querendo que o pai ainda fique carregando no colo, né? Então vamos ver com esse tarô aqui se ele confirma ou se ele traz alguma nova informação para o libriano. Vamos ver o que ele traz aqui para a gente poder ver de uma forma diferente. Ele diz, vamos além da ilusão, olhar a realidade como ela é, sofrendo por falta de valores. É como se estivesse lutando por algo que eu preciso só deixar fluir. E aí ele diz, ouça sua voz interior, ela vai ser o seu grande guia. E é um momento de força, de relacionamentos novos, de possibilidades novas aqui para vocês, sem ser teimoso. É importante que se tenha maturidade, mas que não seja teimoso, de querer as coisas só do jeito que vocês querem que seja. E aí ele fala, paciência nos relacionamentos e nos ciclos que se apresentam. É muito importante que a gente saiba o ciclo quando ele se fecha e não querer estar só no controle. Deixar fluir a vida em harmonia, uma coisa mais leve, para não ficar tão estressado no dia a dia de vocês. Porque ele mostra aqui o quanto é importante olhar para as parcerias, para as pessoas que trabalham junto e perceber as possibilidades que a espiritualidade está trazendo. E muitas vezes a gente só fica olhando o que está desmoronando e não percebe as oportunidades novas chegando. Então vamos ver aqui qual é a carta de aconselhamento para esse mês, para o libriano. Vamos ver se a gente consegue ter esse novo olhar e não ficar tão irritado, né? Com tanta impaciência. E aí ele diz, aprecie cada passo do caminho e não tenha pressa de chegar. Um bom mês para você. No meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim, sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho, que sempre estiver ali, ou no vaso de xaxim, no amor de um buquê mandado.